é Samuel, o mesmo autor também de Juízes e dos livros de 1º e 2º Samuel. Então o autor de Ruth é Samuel. O livro foi escrito por volta de 1050 anos antes de Cristo. Então é um livro bastante antigo. E este livro, ele conta a história dos ancestrais de Davi. Um dos propósitos de Samuel era que todos vissem que Davi era o legítimo rei. E aí, então, Samuel escreveu o livro de Ruth. E ele leva o nome de Ruth, o livro leva o nome de Ruth, porque Ruth é a principal personagem do livro. E o contexto do livro, a época, o contexto histórico do livro é a época dos juízes. É a época dos juízes. Um tempo em que ainda não havia rei sobre Israel. O período dos juízes foi um período que perdurou por cerca de 300 anos. E o livro de Ruth foi escrito ali no final do período do tempo dos juízes. Vamos ler então, meus irmãos, Ruth capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Moabe, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Meus irmãos, vamos ler juntos os versos 16 e 17. Vamos ler juntos. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe
e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Pai bendito, estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. A Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é pura, a Tua palavra que é verdadeira. A Tua palavra, ó Deus, que é completa, que é infalível, que é inerrante. A Tua palavra, ó Deus, que é mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Nós pedimos, ó Deus, fala por ela aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Que por ela, ó Deus, que pelo agir do Teu Espírito, através dela, que nós sejamos edificados, que nós sejamos santificados, que nós sejamos, ó Deus, preparados para toda boa obra. E que a Tua palavra, ó Deus, pelo agir do Teu Espírito, traga salvação e bênção para as famílias. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vemos que o contexto histórico do livro ele é apresentado nos versos 1 e 2, quando ele diz ali, especialmente no verso 1, nos dias em que julgavam os juízes. Então, essa história acontece nesse tempo, no tempo em que julgavam os juízes. Se os irmãos observarem ali o verso de número 1, vão ver que houve fome na terra. Houve fome na terra. Ou seja, acabou o alimento, acabou o pão. E havia um homem de Belém de Judá. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que havia um homem de Belém de Judá. E Belém, meus irmãos, significa a casa do pão. Então, faltou o pão na casa do pão. Faltou alimento ali. E este homem, então, com a sua família, este homem, Elimeleque, com a sua família, e a sua família era Noemi e os seus filhos Malom e Quilion, eles resolveram sair de Belém, resolveram sair da casa do pão, para buscar pão nas terras de Moabe. Literalmente, meus irmãos, o texto hebraico vai dizer nos campos de Moabe. Eles saíram dos campos de Belém para buscar pão nos campos de Moabe. Mas, chegando ali, não durou muito tempo. E os planos deles foram frustrados. Por quê? Veja o verso de número 3. Morreu Elimeleque. Morreu Elimeleque. Essa família saiu de Belém com planos. E quando nós olhamos para o livro todo, e nós não lemos aqui o livro todo, em Belém eles eram uma família conhecida, eles eram uma família abençoada, uma família abastada. Mas saindo dali, indo para Moabe, com planos de prosperar ali em Moabe, os planos foram frustrados pela morte. Porque, vejam o verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E eles continuaram ali. Noemi, agora viúva, com seus 2 filhos, Malom e Quilion, permaneceram ali em Moabe. E eles ficaram ali um tempo e se casaram. Veja ali o verso de número 4. Os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles ficaram ali por quase 10 anos. Mas veja, queridos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os planos também foram frustrados, porque a morte, mais uma vez, assaltou esta família. Em menos de 10 anos, morreu Elimeleque, e depois morreram Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, ficando a mulher sozinha, ficando Noemi desamparada dos seus 2 filhos. Veja ali o verso de número 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
E o texto diz que ela ficou desamparada, meus irmãos, porque aquela época era um tempo, era uma época em que o homem era a base da família. E quando morria o pai, então os filhos assumiam a liderança da casa. Mas morreu o pai, Elimeleque, e morreram também os filhos, Malom e Quilion. Noemi ficou desamparada, então, de seu marido e de seus 2 filhos. Restaram as suas noras, junto com ela, Orfa e Ruth. E elas então elaboraram um outro plano, voltar novamente para Belém. Veja, meus irmãos, o verso de número 6. Então se dispôs ela, Noemi, com suas 2 noras, e voltou da terra de Moabe. Por quê? Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Havia novamente pão em Belém. Havia novamente pão na casa do pão. E essa mulher, então, Noemi, desamparada de seu marido e de seus 2 filhos, mas tendo consigo as suas 2 noras, resolveu voltar da terra de Moabe para a terra de Belém, para a terra de Judá. E é impressionante, meus irmãos, que olhando para essa história, nós vendo que as 2 noras decidiram ir com ela. Por que isso é impressionante? Subentende-se claramente que elas se davam muito bem, porque o texto bíblico deixa claro que tanto Orfa quanto Ruth tinham pai e mãe, tinham família em Moabe, mas elas estavam dispostas a deixar para trás a sua família e ir com Noemi para a terra de Belém. Então, estas 2 noras se davam muito bem com a sua sogra. Nós sabemos que nem sempre noras se dão bem com sogras. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma nora que se dava muito bem com as suas sogras. Aliás, uma sogra que se dava muito bem com as suas noras. E subentende-se também que elas foram evangelizadas, as noras foram evangelizadas. Ou por Malom e Quilion, mas também por Noemi, elas foram evangelizadas. Elas receberam a palavra do Senhor. O texto não diz que elas foram evangelizadas, mas elas foram evangelizadas. Logicamente, meus irmãos, elas não foram evangelizadas com o evangelho de Jesus Cristo, com a boa nova de Jesus Cristo, mas foram evangelizadas com a boa nova do Deus de Israel, o Deus Salvador. Veja o verso de número 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, do lugar onde estivera, indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá. Elas estavam caminhando, de volta para a terra de Judá. Mas em determinado momento, em determinado espaço na estrada, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Aqui, meus irmãos, nós temos um encorajamento de Noemi para as suas noras. Noemi disse: olha, voltem. Por que vocês estão indo comigo? Voltem. Voltem cada uma à casa de sua mãe. Voltem. E que o Senhor abençoe vocês, que vocês encontrem outros maridos. Que o Senhor abençoe vocês. Veja o verso de número 9. Que o Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, como que se despedindo delas. Mas elas choraram em alta voz. Veja o verso 10. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Noemi disse: olha, voltem para a casa de vocês. Voltem para a casa de suas mães. E é comovente, meus irmãos, esta cena, elas se beijando e se abraçando e chorando juntas e dizendo: não, nós não vamos voltar para a casa da nossa mãe. Nós preferimos ir contigo para o teu povo. Veja o verso de número 11, o segundo encorajamento de Noemi. Porém, Noemi disse: voltai, voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu no ventre filhos? Tenho maridos para vocês?
Voltem, veja o verso de número 12. Tornai minhas filhas, filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Noemi, mais uma vez, as encoraja a voltarem. Veja o verso de número 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Meus irmãos, aqui no verso 14, nós temos algo ordinário e algo extraordinário. O ordinário, meus irmãos, é Orfa. Porque diante dos argumentos de Noemi, diante da insistência de Noemi, Orfa faz aquilo que é mais lógico. Orfa diz, não, eu vou voltar para minha casa. Vou voltar para a casa da minha mãe. Tenho a esperança ainda de ter um marido moabita. Meus irmãos, esse é o natural. Porque quem iria com uma sogra a um povo estranho, sendo uma sogra já de idade, quem deixaria pai e mãe para ir em companhia de uma sogra para um país estrangeiro, sendo que essa sogra, o texto diz que era uma mulher desamparada. Mas nós temos algo extraordinário. Extraordinário é Rute. Rute faz aqui o extraordinário. Porque Rute se apega à sua sogra. Rute se apega à sua sogra. Mas Noemi insta também com Rute para que ela faça o mesmo que Orfa fez e volte para a casa de sua mãe. Veja o verso de número 15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Eu fico imaginando, meus irmãos, esta cena. Fico imaginando Orfa indo e Rute dizendo, e Noemi dizendo a Rute. Noemi dizendo a Rute, olha, tua cunhada está indo embora. Faz o mesmo. Por que você virá comigo? Vá com ela. Volta para a casa da sua mãe. Volta lá para a sua família. Fica com o teu povo. Fica com os teus deuses. Verso 16 e 17. Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Diante, meus irmãos, desta palavra, diante desta resposta, Noemi se calou. Mas, meus irmãos, os versos 16 e 17, eles nos mostram algo extraordinário. Os versos 16 e 17 nos mostram um amor leal e incondicional que Rute tinha por Noemi. Um amor leal e incondicional. A palavra amor não aparece no texto, mas o amor aqui, ele é palpável, o amor aqui, ele é visível. E esse amor é tão impressionante. O amor de Rute por Noemi é tão impressionante, O que Noemi tinha, aliás, o que Noemi tinha para oferecer a Rute? Nada. O que Noemi tinha para dar a Rute? Nada. Mas Rute amou Noemi. E o amor de Rute por Noemi, meus irmãos, tipifica o amor de Deus por nós, pecadores. Qual a razão de Deus nos amar? A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 31, verso 3, que Ele nos amou com amor eterno. O amor de Deus por nós é eterno, é um amor leal, é um amor incondicional. Amém, queridos? Deus não nos ama porque temos algo para Ele. Ele simplesmente nos ama. Porque Rute amou Noemi. Noemi não tinha nada para dar a Rute. Rute simplesmente a amou. É algo extraordinário.
É algo extraordinário esse amor. Meus irmãos, eu quero que nós vejamos, parte por parte do verso 16, dos versos 16 e 17, analisando este amor leal e incondicional. Eu separei aqui alguns pontos. O primeiro deles, meus irmãos, é que esse amor leal, ele é seguro. Esse amor leal, ele é seguro, o amor leal é seguro. Veja ali o verso de número 16. Disse Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ruth disse a Noemi, não fale mais, não insista mais para que eu não vá com você. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Não faça isso. Por quê? Porque Ruth era segura do seu amor por Noemi. Amém, queridos? É lindo demais esse amor. O amor leal é seguro. O amor leal também é companheiro. Veja ali o verso de número 16. Ela diz, porque onde quer que fores, irei eu. Esse é o nosso segundo ponto. O amor leal é companheiro. Onde quer que fores, irei eu. Ruth diz a Noemi, aonde você for, eu irei. O caminho que você trilhar, eu trilharei. A estrada que você pegar, eu pegarei. Não importa. Eu estarei sempre com você. Serei a sua amiga, serei a sua companheira. É interessante, meus irmãos, que nós estamos estudando o livro de Apocalipse na escola dominical. E João, escrevendo Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9, nós fomos hoje até o verso de número 8, mas no verso 9, João diz assim, à igreja, que ele é companheiro dos irmãos. Companheiro dos irmãos, na tribulação, no reino e na perseverança. João diz, eu sou companheiro de vocês. Estamos juntos no reino de Deus. Na tribulação, primeiro ele diz. Na tribulação, seja no reino, mas sim, sempre na perseverança. Amém, queridos? Ruth diz, eu vou estar com você, onde você for, eu irei. O amor leal é companheiro. Em terceiro lugar, vemos que o amor leal, ele é fiel em todo tempo e circunstância. Veja ali o verso de número 16, Ruth diz, onde quer que pousares, aí pousarei eu. Não importa se debaixo de uma ponte ou num palácio. Onde pousares, ali pousarei eu. O amor leal é em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Tem gente que está junto quando tudo está bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, abandona. Ruth disse a Noemi, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Em quarto lugar, vemos que o amor leal ultrapassa os limites étnicos, os limites de etnia. Veja ali, ela diz, o teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Meus queridos, os comentaristas dizem que Ruth foi como Abraão. Abraão deixou sua terra e a sua parentela para ir por um lugar onde ele nem sabia onde era. Mas ele tinha promessa, Abraão tinha a promessa de Deus. Ruth deixou a sua terra e a sua parentela. Ela sabia para onde ela estava indo, mas ela não tinha nenhuma promessa do Senhor. Mas ela foi para a terra do Senhor. O amor ultrapassa os limites étnicos. O teu povo é o meu povo. Veja o verso 5. O amor leal se entrega ao verdadeiro Deus. Aliás, o quinto ponto. O amor leal se entrega ao verdadeiro Deus. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Qual era o Deus dos Moabitas? Camus era o Deus dos Moabitas.
Mas Ruth estava dizendo, não mais Camus, agora Elohim é o meu Deus. O teu Deus, Elohim, agora é o meu Deus. Veja, meus irmãos, sexto ponto, o amor leal vai além da morte. Veja o verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. O amor leal vai além da morte. Por que dizemos isso, meus irmãos? Porque Ruth não disse apenas para Noemi, olha, eu estou com você até que você morra. Depois que você morrer, eu estou livre. Depois que você morrer, eu sigo a minha vida. Eu sigo o meu caminho. Ela não disse isso. O que ela disse é, onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Vou explicar a profundidade disso, queridos. O que ela estava dizendo é, estou com você até a sua morte. Mas além da morte, eu também estarei contigo. Porque aonde você for sepultado, na mesma sepultura, essa é a força do original. Na mesma sepultura eu também serei sepultada. Veja, meus queridos, o amor dessa mulher para com a sua sogra. O amor dela para com a sua sogra. Porque numa questão lógica, nós sabemos que não há lógica na morte, mas numa questão lógica, Noemi morreria primeiro. Mas Ruth disse, olha, se você morrer, onde você for sepultada, ali eu também vou ser sepultada junto. E em sétimo lugar, o amor leal jura solenemente. Veja o que ela diz ali no final do verso 17. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus irmãos, aqui nós temos uma invocação precatória contra si mesmo. Ruth está chamando Deus como testemunha. Ruth está dizendo que Deus pese a mão, que Ele faça o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Geralmente, naquele tempo, quando esse juramento era feito, as pessoas passavam a mão no pescoço dizendo que outra coisa, que o Senhor faça o que bem lhe aprouver, que outra coisa que não a morte me separar de ti. O que ela estava dizendo é, se eu não cumprir as minhas palavras para contigo, que o Senhor leve a minha vida. Assim, queridos, é o amor leal. Essa é, sem dúvida, a declaração de amor e de lealdade mais profunda das Escrituras. O que nós vemos aqui, o que nós encontramos aqui, é um amor incondicional, verdadeiro e profundo. Um amor que chama Deus como testemunha. E no decorrer da história, o livro de Ruth vai mostrar que Deus recompensou Ruth por este amor leal. Para muitos, este amor chega a ser irracional. Mas, como disse, tipifica o amor e a lealdade de Deus para com o seu povo. Deus entregou Jesus na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores. Agora eu quero que você leia comigo mais uma vez, juntos. Vamos ler juntos os versos 16 e 17. Leiamos juntos. Disse, porém, Ruth. Vamos ler juntos com bastante força. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Depois dessas palavras, e tendo
invocado a Deus como testemunha das suas palavras, Noemi se calou. Veja o verso 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Meus irmãos, devemos aplicar esse texto às nossas vidas. Esse amor leal e incondicional. Devemos aplicá-lo em algumas áreas da nossa vida. Tenho aqui 3 áreas de aplicação. A primeira é o amor e lealdade. Amor e lealdade devem existir na família. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Amor e lealdade devem existir na família. Essa é a ênfase principal do texto. Ruth mostra como deve ser o nosso amor para com os nossos familiares. Se esse amor foi possível, o amor de uma nora para com a sua sogra, e também vice-versa, nós encontramos assim na história, esse amor leal, esse amor deve existir também, queridos, na família, na nossa família. E aí podemos pensar em nossos pais, em nossos filhos. Esse amor deve estar presente na família. E nós temos que estar atentos, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Paulo diz, entre outras coisas, que os homens, e homens ali não se refere a gêneros, mas a pessoas, os homens, Paulo diz, serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem o afeto natural. Paulo diz que nos últimos dias os tempos serão difíceis porque as pessoas perderão o afeto, perderão o amor natural que uma mãe tem pelo filho, o amor natural que um filho tem pelos seus pais. Esse amor, nos últimos dias, até mesmo esse amor natural, Paulo diz que ele vai se tornar uma coisa rara. E nós vemos em nosso tempo mães que não amam seus filhos, filhos que não amam seus pais. Temos que estar atentos, meus irmãos. Temos que estar atentos, meus irmãos. Nós amamos e amamos com amor leal. Amor e lealdade devem existir na família. Segundo ponto de aplicação, amor e lealdade devem existir no casamento. Esse texto de Ruth, ele é muito utilizado em casamentos. Aqui não fala de casamento, mas muitos pastores, padres, religiosos usam este texto em casamentos. Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse texto é utilizado em casamentos. Contudo, nós vivemos num tempo em que os casamentos, eles não se sustentam. Agora veja, se o juramento entre uma nora e sua sogra tem tão grande peso diante de Deus, a ponto de Deus ser testemunha, e a ponto de Noemi se calar diante das palavras de Ruth, quanto maior peso tem os juramentos feitos no altar de casamento, aonde o homem e uma mulher se tornam ali uma só carne. Então, queridos, amor e lealdade devem existir no casamento. Devem existir no casamento, maridos, esposas. É preciso declarar à esposa, é preciso declarar ao marido
Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. Não importa se debaixo de uma ponte ou num palácio. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quero morrer junto com você, se for possível. Deus exige lealdade no amor. O amor está na boca de muitas pessoas, mas não há lealdade no amor. É um amor frágil, um amor fraco, um amor falso. Um amor que é verdadeiro, ele é um amor que se sustenta. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse amor é verdadeiro. O resto é falácia. Amor e lealdade devem existir na família. Amor e lealdade devem estar presentes no casamento. E por fim, amor e lealdade devem existir nos crentes professos para com o seu Deus. Vou repetir. Amor e lealdade devem existir nos crentes professos para com o seu Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, aliás, meus irmãos, o Senhor Jesus não, está lá em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Jesus disse aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus alunos: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que Ruth fez? Deixou sua mãe, deixou seu pai, deixou sua família para estar com Noemi. O que Abraão fez? Deixou sua terra e a sua parentela para obedecer a Deus. Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, mais do que a mim. Jesus não está dizendo para não amar pai e mãe, pelo contrário, pai e mãe devem ser honrados, mas ele disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, acha-la-á. Irmãos, o nosso amor a Deus, a Cristo, sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Mas Jesus também disse que nos últimos dias, com o aumento do pecado, o aumento da iniquidade, o amor se esfriaria no coração de quase todos. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, eu entendo que perseverar até o fim ali é no amor e na fé, perseverar em Cristo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Faço uma pergunta a você: como é o amor em seu coração? Você ama a Deus sobre todas as coisas? O amor está presente na sua família? O amor está presente no seu casamento? Você pode dizer, e não diga se não puder, você pode dizer: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Você pode dizer isso? Se não houver amor no meu coração, Senhor, faz o que bem lhe aprouver. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Deus amado, o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Quando nós olhamos para a história de Ruth, vemos que o Senhor abençoou Ruth, porque nela havia de fato amor leal. Mas o Senhor está vendo cada coração aqui, e o Senhor sabe se há amor e lealdade ou se não há.
Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão e pedimos misericórdia. Pedimos, ó Pai, visita-nos com o Teu Espírito Santo. Porque só é possível amar como Ruth amou Noemi, no poder do Espírito Santo de Deus. É só no poder do Espírito, é só com uma transformação sobrenatural. É só o Senhor arrancando de nós o nosso coração de pedra e colocando dentro em nós um coração de carne. Ó Deus, nós precisamos ser completamente mudados, transformados. Pedimos, ó Pai, age com Teu Espírito e derrama amor sobre o Teu povo. Que haja amor leal, para a honra e para a glória do Teu nome. O amor verdadeiro não é falso, não é mesquinho. O amor verdadeiro, Pai, não engana, não ilude. O amor verdadeiro tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Que haja amor em nossos corações. Que haja amor, Senhor, por nossa família. Que haja amor entre os casais, entre os cônjuges. Amor verdadeiro. Que haja amor, Senhor, do Teu povo para contigo. Que haja amor e lealdade do Teu povo para contigo. Que isso, ó Deus, venha do Senhor para nós. Como todas as coisas boas vêm do alto, descendo do Pai das luzes. E essa, Senhor, é uma coisa boa, que está aquém de nós. Então dá-nos, ó Deus, dá-nos pela Tua graça, para que possamos exaltar e glorificar o Teu nome. E para que todos conheçam, vendo em nós esse amor, que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero